Olá, vamos falar de câmara escura, especificamente um exercício de câmara escura, que diz assim: uma câmara escura de orifício reproduz uma imagem de 10 centímetros de altura de uma árvore observada. Se reduzirmos em 15 metros a distância horizontal da câmara à árvore, essa imagem passa a ter uma altura de 15 centímetros. Calcule a distância horizontal inicial da árvore à câmara. Em outras palavras, eu tenho aqui uma câmara de orifício, ela é totalmente escura, tem apenas um pequeno orifício onde a luz pode entrar. E ela está distante da árvore. E ela vai projetar uma imagem da árvore aqui no seu fundo. No fundo da caixa tem a imagem da árvore projetada. O que acontece é que ele diz que vai aproximar essa caixa em 15 metros. Pegar essa caixa daqui e aproximar, levar para lá em direção da árvore, aproximando 15 metros. Com isso, o que é que ele observa? A imagem da árvore, que era de 10 centímetros, conforme a caixa se aproximou 15 metros da árvore, a imagem aqui atrás aumentou de 10 centímetros, passou a ter 15 centímetros de altura. Então ele quer saber o seguinte: qual é a distância original, antes de eu aproximar, da caixa até a árvore? Sendo assim, eu vou chamar de H minúsculo, Hzinho, o tamanho da imagem menor. Essa imagem aqui, que era formada no fundo da caixa, antes de eu aproximar a caixa, a imagem menor. Vou chamar de Hzão a imagem maior, aquela que se formou depois que eu aproximei a caixa da árvore andando 15 metros. Vou chamar de D minúsculo a distância entre o orifício da caixa e a árvore, a distância menor. Essa distância menor é aquela distância depois que eu aproximei a caixa da árvore. Logicamente, depois que eu aproximei, a distância ficou menor. Essa distância menor é que eu chamei de Dzinho. E D maiúsculo é a distância entre a caixa e a árvore, entre o orifício da caixa e a árvore, a distância maior. Logicamente, aquela distância original antes de eu movimentar a caixa. O exercício pode ser resolvido por essa relação que tem aqui. A altura menor da imagem dividido pela altura maior da imagem, né? A altura menor, aquela antes de eu aproximar, a altura maior, aquela depois que eu aproximei, é igual à distância menor, que é aquela distância depois que eu aproximei a caixa da árvore, dividido pela distância maior, que é a distância original antes de eu aproximar a caixa. Como ele deu os valores, eu coloquei aqui em cima, né? O H menor, que é a altura da imagem menor, é 10 centímetros. A altura da imagem maior, depois que eu aproximei, passou a ser 15 centímetros. E eu quero achar essa distância maiúscula aqui, né? A distância original da caixa até a árvore. E Dzinho é a distância depois. Só que eu vou chamar o seguinte: eu vou chamar essa distância menor, depois que eu aproximei a caixa, ela vai ser igual à distância maior, antes de eu aproximar, menos 15 metros. Eu botei 1.500 aqui, porque como eu estou usando aqui a altura em centímetros, eu também vou usar a distância também em centímetros, né? Então, ao invés de botar 15 metros, eu botei 1.500 centímetros. Ou seja, a distância maior, tirando os 15 metros, que são 1.500 centímetros que eu aproximei, é justamente a distância menor. E o que eu quero achar, evidentemente, é a distância original antes de eu mexer com a caixa, o D maiúsculo. Então vamos lá, o Hzinho é 10, coloquei aqui, o H maiúsculo é 15, coloquei aqui, o Dzinho eu não sei, mas sei que ele é a distância maior, tirando 15 metros ou 1.500 centímetros. E o D maiúsculo deixei aqui mesmo, o D maiúsculo. Aqui é uma relação, né, proporcional, eu posso multiplicar os extremos. Então, eu vou fazer 10 vezes D é igual a 15, que multiplica D maiúsculo menos 1.500. Então, vai ficar 10 vezes D, está aqui 10 vezes D,
igual a 15 que multiplica D menos 1.500. Vai ficar 15D menos 15 vezes 1.500 dá 22.500. Passo esse 15D para cá, ele vem para cá negativo, vai ficar 10D menos 15D igual a menos 22.500. 10D menos 15D dá menos 5D igual a menos 22.500. Passo o 5 para cá dividindo, fica 22.500 dividido por menos 5, que vai dar 4.500 centímetros, que é a distância original da caixa até a árvore, ou em metros, 45 metros era a distância original. E assim a questão está resolvida. Mas é compreensível que alguém pergunte, mas essa relação Hzinho sobre Hzão igual a Dzinho sobre Dzão, ela surgiu como, né? Bem, então eu estou dizendo que a relação é a altura menor da imagem, aquela antes de eu aproximar a caixa da árvore, dividido pela altura maior, que é a altura depois que eu aproximei a caixa da árvore, é igual à distância menor, que é aquela distância depois que eu aproximei a caixa da árvore, dividido pela distância maior, que é a distância antes de eu aproximar. Eu vou, então, obter essa relação para vocês aqui, já que é óptica geométrica e é um exercício de câmara escura, nós vamos usar a semelhança de triângulos que vocês já viram no ensino fundamental. Então eu construí um esquema aqui que eu vou tentar explicar. Eu vou chamar aqui de árvore, eu vou chamar de AB, tá vendo? Então esse trecho verde aqui, AB é a altura da árvore, né? E aqui é o orifício da caixa, né? A entrada de luz aqui da caixa, esse orifício que está aqui, ó, no desenho, esse orifício aqui é esse aqui, certo? E aqui no fundo é a imagem que se formou da caixa. Note que a imagem é invertida, né? Porque ó, a parte de cima da caixa envia um raio que entra aqui pelo orifício e vem parar aqui embaixo, no fundo da caixa. E a parte de baixo da árvore envia um raio que vai parar na parte de cima, lá do fundo da caixa. Então a imagem que se forma no fundo da caixa de uma câmara escura é uma imagem invertida, como acontece também no olho humano, né? Então está aqui uma imagem invertida, está aqui o tamanho dela. Aqui é o orifício. Esse X aqui, gente, é a largura aqui, né? A distância, o tamanho da câmara escura. Essa distância aqui do orifício até o fundo da caixa, né? Essa distância aqui eu chamei de X. Aí eu vou pegar essa caixa e aproximei ela. Tirei ela daqui, ó, o orifício que está aqui, aproximei ele para cá, ó. Desloquei 15 metros daqui para cá. Olha aqui os 15 metros aqui. Desloquei 15 metros daqui para cá. E agora o que é que acontece? A imagem ficou maior, né? A imagem que estava desse tamanho, conforme eu vou aproximando, ela ficou maior aqui, ó, né? Mas só que o tamanho da caixa não mudou. O fato de eu ter aproximado a caixa não vai mudar o tamanho da caixa. Ela fica continuando do mesmo tamanho aqui. O tamanho da caixa é meio de X. Então eu vou formar aqui dois triângulos que eu quero que vocês prestem bem atenção a esses dois triângulos que eu vou comentar com vocês daqui em diante. O primeiro triângulo é o triângulo ABO. Triângulo A, B e O. Ele tem essas duas partes aqui em azul, né? Tá vendo? Essa parte aqui verde. Então, triângulo A, B e O. E note o triângulo A', B', O. Que é esse triângulo aqui, menorzinho. A', B', O. Notaram que essa reta é paralela a essa daqui. Portanto, esses dois ângulos aqui da base são iguais, esses ângulos aqui são congruentes com esses dois aqui, né? Já que os raios se propagam em linha reta, né? E aqui eu tenho dois ângulos opostos pelo vértice, né? Esse daqui e esse daqui. Então, são três ângulos congruentes, os ângulos, né, congruentes com esse outro triângulo aqui. Eles são de tamanho diferentes, mas os ângulos deles são congruentes. Portanto, eles são triângulos semelhantes, né? O triângulo AB
O é semelhante ao triângulo A', B' e O. Então, com base nisso, eu vou escrever essa relação de semelhança entre triângulos. Como o triângulo ABO é semelhante ao triângulo A', B'O, eu vou dizer que aquele segmento AB está para o segmento A', B', assim como o D está para o X. Repetindo no desenho. Então, esse segmento AB está para esse segmento A', B', ou seja, a altura da árvore real está para a imagem, a altura da imagem da árvore, assim como o D maiúsculo, que é essa distância daqui, ó, do orifício da caixa até a árvore, que eu chamei de D maiúsculo, porque é a distância maior, chamei de D maiúsculo, do orifício da caixa até a árvore, está para X, ou seja, assim como essa distância, assim, essa altura aqui, né, desse triângulo, está para a altura do triângulo pequeno, que é X. Então, repetindo, AB está para A', B', assim como D, que é a altura desse triângulo aqui, né, maior, está para a altura desse triângulo menor. Então, essa aqui é D e aqui é X. Então, repetindo, AB está para A', B', assim como D, isso aqui tudo é D, ó, está para X. Agora, multiplicar, né? Segmento AB vezes X, vai ficar segmento AB vezes X, é igual ao segmento A', B' vezes D maiúsculo. Então, ficar AB vezes X igual a B' vezes D maiúsculo. Achei, então, a minha equação número 1. Vamos agora para o outro triângulo, outra semelhança de triângulos, para achar a minha equação número 2, que vai ser essa daqui. Nós vamos olhar no desenho agora o triângulo ABO', que é semelhante ao triângulo A duas linhas, B duas linhas, O'. Vamos ver isso no desenho. Observe agora outros dois triângulos semelhantes que se formaram. É o triângulo A, B, O', tá vendo aqui, ó? A, B, O', aqui é já com os raios vermelhos, ó. O verde e o vermelho, A, B, O', esse triângulo aqui, AB, O', ele vai ser semelhante ao triângulo A duas linhas, B duas linhas e O', um pouquinho menor, tá vendo? A duas linhas, B duas linhas, O'. Então eu estou dizendo que o triângulo, pelo mesmo motivo do outro, né? Ângulos aqui opostos pelos vértices, retas paralelas, os ângulos são congruentes. Então o triângulo A, B, O' é semelhante ao triângulo A duas linhas, B duas linhas, O'. Com base nisso, eu vou dizer o seguinte, que o segmento AB está para o segmento A duas linhas, B duas linhas, que é a base dos dois triângulos, né? Assim como a altura deles, que é a altura do maior, essa aqui eu chamei de Dzinho, né? Do orifício até a árvore eu chamei de Dzinho, tá aqui, ó. Assim como o Dzinho, com essa distância aqui, está para essa distância aqui, que é a largura da caixa, que continua sendo x. Como o Dzinho está para x. Aí ficou assim, né? Segmento AB está para A duas linhas, B duas linhas, assim como o Dzinho está para x. Multiplicando os extremos, vai ficar aqui AB vezes x é igual a duas linhas, B duas linhas, vezes Dzinho. Cheguei aqui na minha segunda equação. Agora, comparando a equação 1, que é essa daqui, com a equação 2, que é essa daqui, eu observo que do lado esquerdo aqui eu tenho AB vezes x. E aqui também eu tenho segmento AB vezes x. Ora, se isso é igual a isso, e isso é igual a isso, e esses dois aqui são exatamente iguais, então eu posso dizer que A', B' vezes D tem que ser igual a duas linhas, B duas linhas vezes D,
que eu escrevi aqui, ó. A linha B' vezes D, que é essa parte de cá, tem que ser igual a essa parte de cá, que é A duas linhas, B duas linhas vezes D. Ou, se eu quiser, eu posso passar esse D para o lado de cá dividindo, e esse Dzinho vem para cá também dividindo. Vai ficar A', B' sobre A duas linhas, B duas linhas. Ou seja, eu passei esse para cá dividindo e passei esse D para cá dividindo. Né? Troquei de lugar. Esse veio para cá e esse foi para lá, multiplicando em cruz, como o pessoal fala. Né? Então, a linha B' dividido por A duas linhas, B duas linhas, é igual a Dzinho dividido por Dzão. Entretanto, eu sei que a linha B' é justamente a altura menor da imagem. E A duas linhas, B duas linhas, é a altura maior da imagem. Vamos ver lá no desenho. Note aqui, ó, a linha B' é justamente a altura da imagem, que é o Hzinho, né? O tamanho menor da imagem, quando a caixa estava longe da árvore. E A duas linhas, B duas linhas, é a altura maior da imagem depois que eu aproximei a caixa da árvore. Então, aqui, a altura maior, Hzão, e aqui a altura menor. A linha B' é H minúsculo. A duas linhas, B duas linhas, é o tamanho maior da imagem, que é H maiúsculo. Então, eu vou reescrever. No lugar de a linha B' eu ponho H minúsculo. A duas linhas, B duas linhas, H maiúsculo. Distância menor, distância maior, que foi essa relação que eu usei para logo no início desse vídeo para achar a distância aqui, que era de 45 metros. Foi essa relação aqui que eu utilizei. Ela veio dessa relação ou de semelhança entre triângulos, né? E é um bom exercício para a gente praticar, né, o princípio da propagação retilínea da luz em meios homogêneos, né? Por isso que a gente pode usar a óptica geométrica, relação de semelhança, seno, cosseno, tangente e assim por diante, né? E também não custa nada dizer da famosa equação da câmara escura. Se nós usarmos essa mesma semelhança entre triângulos que eu desenhei aí em cima, e vamos chamar de O, a altura do objeto, no caso aqui era a árvore, né? A altura daquela árvore do objeto. Chamar de I, a altura da imagem, aquela imagem que forma no fundo da câmara escura que vocês viram. Se eu chamar de P, a distância do objeto, no caso a árvore, até o orifício de entrada da câmara. E se eu chamar de P', a distância da imagem ao orifício da câmara, eu vou ter essa relação que O dividido por I é igual a P sobre P', usando também semelhança entre triângulos, ou seja, a altura do objeto dividido pela altura da imagem é igual à distância do objeto até o orifício da câmara, dividido pela distância da imagem até o orifício da câmara, equação da câmara escura. Muito obrigado a vocês por assistir e até a próxima.